ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel. E eu, Danilo Corsi. No episódio de hoje, vamos fazer uma coisa que nenhum outro podcast faz. Biografia de artista plástico. Vou contar a história de Leonilson, um artista brasileiro que durante sua curta vida causou um impacto muito grande nas artes, na cultura e também na sociedade, se posicionando durante os anos de fogo da AIDS entre 1980 e 1990 e tornando-se um sinônimo da luta gay em anos muito difíceis do Brasil e, na real, do planeta todo. Mas antes vamos passar pelo nosso departamento de publicidade e descobrir que vinho o Drinco nos mandou hoje. Danilo, me conta o que a gente recebeu. O vinho de hoje é o Grande Arte Touriga Nacional Vinho Regional Lisboa 2019, um vinho português produzido com a casta nativa Touriga Nacional, nos arredores de Lisboa. É um vinho super premiado que está por apenas R$ 109,00 lá no drinco.com.br. Brinde história? Que brinde história! Tchim, tchim. Eu sempre tive o costume de escrever bastante. Eu tenho algumas gavetas de coisas escritas. Mas eu também pinto, eu também bordo, faço desenho. Esses trabalhos são a minha autobiografia, não é? Eles são o meu diário. José Leonilson Bezerra Dias, conhecido simplesmente como Leonilson, nasceu em 1º de março de 1957 em Fortaleza, no Ceará. Em 1961, sua família mudou-se para São Paulo, onde ele cresceu em um ambiente culturalmente rico, que mais tarde influenciaria sua trajetória artística. Leonilson demonstrou interesse pela arte desde cedo, frequentemente se envolvendo em atividades criativas que refletiam sua sensibilidade em relação ao mundo ao seu redor. Entre 1977 e 1980, Leonilson estudou na Fundação Armando Álvares Penteado, também conhecida como FAAP, onde teve aulas com figuras de destaque como Júlio Plaza, Nelson Lerner e Regina Silveira. Durante esse período, ele aprimorou suas habilidades em desenho e pintura, além de explorar a técnica da aquarela sob orientação de Dude Maia Rosa, e na Escola de Arte Aster. Sua formação criou as bases para uma voz artística única, que se destacaria nos anos seguintes. A carreira de Leonilson começou a ganhar força no início da década de 80. Em 1979, ele participou de sua primeira exposição coletiva no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Já em 1981, realizou sua primeira exposição individual na Galeria Casa do Brasil, em Madrid, durante uma viagem à Europa. Essa experiência marcou um ponto de virada em sua carreira, abrindo portas para outras exposições na Europa e na América Latina. Nesse período, Leonilson construiu relações com artistas e críticos influentes, como Antônio Dias e aquele bonito Oliva, que o apresentaram ao movimento italiano da Transvanguarda. Você conhece a Transvanguarda? Não conheço. Também não conheço, nunca ouvi falar. Durante os anos 1980, ele também integrou importantes mostras ligadas ao movimento Geração 80, que buscava revitalizar a arte brasileira com o retorno à pintura e à expressão pessoal. Você conhece a Geração 80? Claro. Você sabe quais são os princípios dela? Não. Então eu vou contar aqui, vou fazer um parênteses para falar um pouco sobre o que é essa Geração 80 nas artes plásticas, tá, gente? A Geração 80 ela foi um movimento artístico brasileiro que emergiu, adivinha quando? Pois é, na década de 80. E ela foi caracterizada por uma nova abordagem à pintura e à arte contemporânea. O movimento ele surgiu uma resposta ao contexto político-social do Brasil, especialmente após o período da ditadura militar, e foi marcado por uma busca de liberdade de expressão e uma redescoberta da pintura. Pois é, após anos de repressão durante a ditadura militar, o Brasil passou por esse processo de abertura e redemocratização que influenciou também a produção artística. A Geração 80 surgiu em um momento em que muitos artistas buscavam novas formas de se expressar, rompendo com as normas estabelecidas pelas gerações anteriores. A arte da década de 70 era frequentemente marcada pela austeridade, pela crítica social, enquanto a Geração 80 buscava uma linguagem mais livre, mais colorida, mais emocional. Ou seja, né, a arte sempre reflete o seu momento histórico. Se você pensar na música dos anos 80, também é isso, né? Sim, tá tudo ligado. A exposição Como Vai Você, Geração 80, realizada em 1984 na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, é considerado o marco inicial do movimento,
A mostra reuniu 123 artistas, muitos dos quais se tornaram figuras proeminentes da arte brasileira, e muitos estão até hoje, na verdade. A exposição foi um espaço de experimentação e inovação, permitindo que os artistas explorassem essas novas técnicas e temas. Os artistas utilizavam cores vibrantes e formas figurativas, muitas vezes em grandes formatos e com uma abordagem gestual. Essa nova figuração contrastava com as tendências anteriores, que eram mais conceituais e mais distantes dessa representação figurativa. E as principais características dessa geração 80 foram o retorno à pintura, o uso de cores e formas orgânicas, temas pessoais e sociais e experimentação. E entre os principais artistas associados à geração 80 estão a Beatriz Milhazes, que acho que é a mais conhecida de todas. Acho que é Varejão, né? A Adriana Varejão. É que a Milhazes ela é bem pop, né? A Adriana Varejão, que tem até um espaço inteiro lá em Inhotim, né? Luiz Erbini, Cristina Canali, Leda Catunda e o nosso Leonilson, que é quem a gente está contando a história hoje aqui. E com isso voltamos a ele. A obra de Leonilson ela é profundamente autobiográfica, abordando temas como amor, perda, abandono, doença e identidade. Sua fase madura teve início por volta de 1989, quando ele passou a incorporar a costura e os bordados em suas criações. Essa mudança permitiu ao artista explorar novas texturas e materiais, enquanto contava histórias pessoais. Em março de 1991, Leonilson recebeu o diagnóstico de HIV positivo, o que teve um impacto profundo em sua vida e em sua obra. Os temas de doença e mortalidade tornaram-se cada vez mais presentes em sua produção artística à medida que enfrentava a dura realidade que era viver com a AIDS, nessa época. Leonilson cultivou relações significativas com colegas artistas e figuras do meio cultural ao longo de sua carreira. Suas amizades com contemporâneos, como por exemplo a Leda Catunda, impulsionaram sua prática artística, promovendo colaborações no vibrante cenário paulistano também. Sua proximidade com Bárbara Gância, lembra da Bárbara Gância, né? Que era... Tá por aí ainda. Ela era uma grande colunista, nessa época. Resultou em uma série de ilustrações semanais para a coluna da jornalista no jornal Folha de São Paulo, nas quais o artista inseria toques de sua vivência pessoal. Ou seja, mesmo doente, ele nunca parou de produzir. Aliás, muito pelo contrário. Parece que a doença o fez produzir ainda mais. As conexões de Leonilson também ultrapassaram as fronteiras do Brasil. Ele viajou frequentemente pela Europa e pela América do Norte, interagindo com artistas internacionais e expandindo suas referências artísticas, o que conferiu complexidade e profundidade ao seu trabalho. Aliás, eu acho que o Leonilson, hoje, ele é até mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Acho que sim. Nessa fase, após a descoberta da AIDS, o bordado se tornou um meio poderoso para expressar a vulnerabilidade e a intimidade. Em obras como El Puerto, de 92, eles funcionam como autorretratos que trazem informações pessoais, como idade, peso e altura, bordados no tecido. Um reflexo comovente de sua luta contra a doença, que já foi muito difícil, assim. A sua arte, muitas vezes, ela combinava esses elementos tanto de realidade quanto de ficção e borrava as fronteiras entre autobiografia e criação artística. E lembra também quem usava bordados em suas composições artísticas? Outro artista nosso, o Antônio Bispo do Rosário, que a gente já contou a história aqui. Você lembra, Danilo? Lembro. Mas aqui, já que eu falei de uma obra, eu vou falar de outras mais importantes para o Leonilson, para a gente entender um pouco como que ele pensava e todo o resto, assim. A primeira obra é O Pescador de Palavras, de 86, e marca um momento de introspecção, assim, onde que ele reconhece a importância da palavra como ferramenta para construir a sua linguagem artística. E a partir daí, as obras dele têm muitas apoio de palavras, frases e tal. O Inconformado, que é de 88, que é nessa pintura um personagem desproporcional dentro de um carro, simboliza o sentimento de inadequação e a luta com as limitações impostas, que é basicamente ser artista, ser gay nos anos 80 no Brasil. Em 1989 ele teve Léo Não Consegue Mudar o Mundo, que na verdade está escrito isso na obra, Léo não consegue mudar o mundo. E a obra expressa um sentimento de impotência diante das dificuldades do mundo, mas também uma aceitação da própria fragilidade, Ele estava começando a ficar doente ali. A frase bordada carrega um peso de resignação, também de sinceridade. Aí tem a outras, Sua Montanha Interior Protetora, de 89, e Oceano Aceita-me, de 91. São obras em que a natureza surge com uma força, assim, representando tanto o abismo quanto a proteção. E elementos como vulcão, corredeiras, oceano simbolizam a intensidade das emoções. Aí tem essa acho que é a obra mais conhecida dele, que chama O Perigoso, de 1992, que é uma série de 7 desenhos em que ele aborda a descoberta do HIV e o estigma associado à doença, assim. É possivelmente uma obra das mais importantes dele, porque
repercutiram demais, assim. O primeiro desenho tinha uma gota de sangue e representa o medo e a vulnerabilidade. Os outros misturam figuras, palavras, criando uma dimensão alegórica relacionada à pureza, morte e simbologia cristã. Eu lembro do escândalo que foi na imprensa o fato dele ter usado uma gota de sangue contaminado com o vírus HIV numa obra nos anos 90. Foi muito polêmico. Foi muito polêmico, assim, teve muita repercussão. E, como eu já falei, o El Puerto, né, que é esse retrato que ele fala sobre peso, altura, idade, porque é meio que como se fosse um autorretrato do corpo dele, que já estava muito fragilizado, assim. E também fala de luto e da exposição que estava sendo ter AIDS nesse momento. E por último foi a instalação da Capela do Morumbi. Ela foi a sua última obra, que é toda feita de tecidos leves e brancos, que expressam a fragilidade da vida e faz referências irônicas à autoridade e à hipocrisia, além de abordar uma certa esperança. Leonilson é lembrado não só apenas por sua arte visual, mas também por sua capacidade de transformar experiências pessoais em comentários críticos sobre a sociedade. Porque ele estava nesse momento tão importante da AIDS ali no final dos 80, começo dos 90, né? As suas obras, elas permanecem um testemunho poderoso das lutas enfrentadas por indivíduos marginalizados e continuam a inspirar novas gerações de artistas e ativistas. Na verdade, vale dizer que Leonilson sempre foi muito discreto sobre sua vida pessoal, e todo o drama e o estigma da AIDS em sua vida se voltaram como fonte de inspiração artística. Segundo Leda Catunda, Leonilson se apaixonava muito e profundamente, era uma figura que amava o amor, mas também muito reservada. Então, tudo o que ele sentiu, ele não falava especificamente, mas ele colocava nas suas obras. E é também importante dizer que Leonilson lidou com a doença de uma maneira franca e poética, em um momento que precisava de uma coragem absurda para falar disso, né? Ser homossexual e HIV positivo no começo dos 90, que era um momento que tinha lá também o Caio Fernando Abreu, tinha o Cazuza, né? O Renato Russo, mas era quase uma sentença de morte, né? Era um estigma brutal, assim. Com as complicações de doença, Leonilson faleceu em 28 de maio de 1993, aos 36 anos, na cidade de São Paulo. Mas mesmo em seus últimos dias, ele continuou a produzir arte, refletindo sobre a fragilidade da vida e a busca de significado em meio ao sofrimento. O legado de Leonilson permanece vivo por meio das contribuições significativas para a arte contemporânea. Suas obras foram exibidas em instituições de renome internacional, né, como o MoMA, em Nova York, o Tate Modern, em Londres, e Los Angeles County Museum of Art também. E ele é lembrado por sua capacidade de transmitir emoções íntimas em diversos suportes, incluindo desenho, pintura, bordado e instalação, além de questionar as normas tradicionais de gênero em sua prática artística. E aí, após a sua morte, os amigos e os familiares fundaram o projeto Leonilson, dedicado à preservação de seus arquivos e ao estímulo de pesquisa sobre sua obra. E aí teve exposições póstumas também, como Agora Oportunidades no MASP, que destacaram a trajetória e a relevância contínua de sua produção artística. Parece que ele deixou mais de 4.000 obras, assim, o que é uma produção imensa para uma pessoa que morreu aos 36 anos, né? O Leonilson segue inspirando novas gerações, especialmente no que diz respeito às questões de identidade e vulnerabilidade. Sua abordagem autobiográfica, combinada com a expressão artística honesta e sensível, oferece reflexões atemporais sobre amor, a perda, a efemeridade da existência. O Leonilson foi um artista pioneiro, né, que transformou a arte brasileira em um período marcado por mudanças políticas e sociais também. E ela permanece como um testemunho de resiliência, comunicando experiências humanas universais que transcendem o tempo e continuam a tocar os públicos. E a última exposição que houve sobre ele, chamava Leonilson, Corpo Político, foi realizada em 2023, na Almeida e Dale, Galeria de Arte, e destacou como sua prática artística se relaciona com questões sociais contemporâneas, incluindo ecologia, direitos LGBTQIA+, e as lutas das minorias. Ou seja, né, o cara morreu em 90 e a gente tá discutindo isso de novo. E essa exposição reafirma o legado político de Leonilson, mostrando como suas obras continuam relevantes nas discussões atuais de direitos humanos e justiça social. Até quando, gente? Até quando, né? E aí, Danilo, você já conhecia o Leonilson? Gosta de saber de vida de artista plástico também? Como que é? Sim, já conhecia. Eu tive um período, acho que foram uns 3 anos da minha vida, que eu fui jornalista de artes plásticas, num finado site. Então, tive muito envolvido com os artistas, fiz várias entrevistas. Fui numa exposição do Leonilson, inclusive fiz a resenha dessa exposição. Então, conheço bastante o trabalho dele. E você gosta? Eu gosto. Gosto sim. Ele não é o meu favorito dessa geração 80. Eu acho que a Varejão ainda eu gosto mais no conjunto da obra no final. Mas ele é muito, muito potente, o trabalho dele.
Sim, eu acho que... E ele ficou muito marcado por conta assim, na verdade, ele ficou muito mais conhecido por conta do HIV, né? O que é uma tristeza, né? No final das contas. No final, assim, pro grande público ficou mais esse era o gay com AIDS que tava lá pingando sangue na obra pra chocar. Mas na verdade ele tinha uma produção incrível e extremamente complexa. Não, ele era muito mais que isso. E essa foi a história de Leonilson. Se vocês quiserem, tem um documentário bem bacana chamado A Paixão de JL, na verdade, que está disponível por aí pela internet, que é Procure. sobre ele. Dá seus pulos. Dá seus pulos e dá uma procurada aí. Mas tem o diário em áudio dele também, nesse documentário. Então é legal de ver se vocês quiserem, né? E mais. Consumam artes plásticas brasileiras. É verdade, consumam artes plásticas brasileiras. Vão a exposições, por favor, por gentileza. Tem muita coisa boa. Muita mesmo. E quem puder, vai em Inhotim. Gente, é um passeio, tipo a Disney da arte, assim, é tão bacana ir lá, assim, por favor, quem tiver dinheiro, condição, vai em Inhotim. E é isso. Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o Nilson? Não, segue o jogo. Então, vamos para... Eu farei os recadinhos daqui a pouco. Tá bom, então, tchau, gente, eu tô aí no Brasil, tá? Sejam felizes. Um dia eu vejo uma ideia que é uma frase, outro dia eu vejo uma imagem que é importante para mim. Isso tudo eu vou guardando assim dentro de mim, sabe? Aí tem uma hora que isso tudo exige uma materialização. Essa hora é que acontece o trabalho. Recadinhos. Então é isso, galera. Vamos aqui para os recadinhos. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem mandar e-mail para contato@muitopior.com.br. Pode visitar o nosso site, muitopior.com.br. Pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram e o Twitter. E também nos nossos canais no YouTube e no Spotify. E por falar no Spotify, no episódio de Atlântida e Veracruz, o Leonardo Paulista falou Mazzaropi. Agradecemos. Já colocamos na pauta, galera. Ainda também nesse mesmo episódio, o Leandro José foi mais na veia, assim, já deu um chute na cabeça. Geralmente eu gosto de todos os episódios, mas este realmente não consegui terminar. Quem sabe o próximo seja mais interessante. Um abraço e sucesso. Um abraço e um sucesso pra você também. No Instagram, a gente teve no episódio da chacina da Candelária, a Silvia Romin falou: bom dia, casal. Esse episódio da nossa história é horrível e justamente por isso precisa ser constantemente lembrado. Obrigada, um abraço pra vocês. O Alessandro A. Soares falou: este caso eu conhecia e lembro da época de toda a repercussão, e que um sobrevivente foi sequestrador do ônibus em 2000. Em 2010, estive na Candelária e um amigo mostrou onde tinha sido esta barbárie. Bom, eu tenho medo e não confio na polícia. Grande abraço. A Helena Stein mandou: uma de tantas chacinas nessa guerra civil que vivemos. Muito triste. Lá no YouTube a gente teve na chacina da Candelária a Mônica Silveira falando: obrigado, casal. É importante lembrar como uma forma de honrar as vítimas. Lá no episódio do Neguinho do Zé Ferreira, o Manuel Vilar fala: gente, o Neguinho Zé Ferreira nunca foi violento nem era gay. Foram mal informados. Mas, Manuel, a gente nunca disse que ele era gay, nem que era violento. Nós dissemos no episódio que ele teve essa fúria porque justamente fizeram troça dele. Essa que foi a questão. No Paulo Malhães, o Canalhas BR, o Charles de Castro mandou: fala pessoal, bom que vocês voltaram. Gostaria de pedir um episódio sobre André Rebouças. Abraços e continuem sempre. André Rebouças, boa pauta. E obviamente vamos deixar aqui um salve pro pessoal que interagiu com a gente, mas não necessariamente comentou. A Helena Stein, a Kelfinha com K, o Leandro Noronha F, P. Novaes, a Cassala, Vinícius MT, Ricardo Cravo, Michele Cas, Wagner Vintage, Naná PJ 16, Rocha Anderson, Céfio Souza, quem mais? Evaldo Novellini, a Silva Romin, que a gente já falou também, e o Alessandro Soares. Além disso, também vamos deixar um grande salve para nossa querida Kelfinha com Q e o Cláudio Schubert lá no Twitter. Por fim, o Rafa mandou pra gente um texto, uma postagem do Crasto, falando sobre a Fundação Joaquim Nabuco, um lugar muito interessante em Pernambuco. Isso aí, vamos dar uma olhada. Então é isso, pessoal. Esses foram os recadinhos da semana. Daqui a 2 semanas a Camila estará de volta, dividindo esse espaço comigo, mas por enquanto é o que temos. E semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Ao
Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.